Quando a gente fala de venda, tá, algumas pessoas acreditam que para você vender, você precisa ter nascido com uma habilidade divina de vender. Algumas pessoas pensam, essa pessoa é muito faladora, então ela vende melhor. Isso não tem uma relação. Claro que a tua habilidade de comunicação vai te ajudar a se comunicar e a vender, tá? Mas ninguém nasce sabendo vender. Todo mundo precisa aprender a vender. Eu também precisei aprender a vender. E aí entra aquelas pessoas que imaginam que, mas é que eu não gosto de vender. Se você tem esse pensamento, eu não gosto de vender, é difícil você gostar de alguma coisa que você não sabe fazer, porque quando você não sabe fazer, você não tem resultado. Quando você lá se interessou por renderização e você começou a fazer, só que você não foi persistente o suficiente para passar da barreira do aprendizado e começar a fazer um render bacana. Quando você não faz isso, você não vai gostar de render, você não teve resultado. Agora, se você já passou pela barreira do aprendizado, agora você gosta muito mais de render. Por quê? Porque você consegue fazer boas imagens, porque você consegue fazer bons renders. Com a venda é a mesma coisa. Quando você não sabe vender, você tem pouco resultado. É normal que você não goste de vender. Não tem como a gente gostar de algo que a gente não consegue ter resultado com aquilo. Então, para você começar a gostar do resultado das vendas, você vai ter que começar a aprender e a colocar isso em prática. Você vai começar, assim como foi na renderização, tendo mais dificuldades, tendo mais trabalho para implementar. Eu vou explicar várias coisas para vocês e talvez para algum de vocês isso seja, caraca, é muita coisa, como que eu vou conseguir fazer tudo isso daí? Mas isso vai acontecendo aos poucos e você vai conseguindo implementar. E você vai conseguir ver resultados e conforme você for tendo resultados, você vai ficar mais motivado para aprender cada vez mais e você vai gostar da atividade de vendas. Tá? Vendas é uma atividade que é essencial. Tá? Não é um bicho de sete cabeças. É um processo que precisa ser seguido, é algo que pode ser aprendido. Tá? Vendas não tem nada a ver também com você manipular alguém, você mentir para alguém, você ficar contando papo furado para você fazer a pessoa comprar, não tem nada a ver com isso. Vendas é você ajudar alguém a ou chegar num objetivo ou resolver um problema. Basicamente, vender é fazer isso. Tá? É isso que você faz quando você está vendendo para um cliente. Você está ajudando ele ou a vender talvez um projeto para um cliente ou resolver um problema que ele tem lá que ele precisa visualizar algo. Então, vender nada mais é do que ajudar. Para você vender, você não precisa enganar, você não precisa mentir, você não precisa contar história. Muito pelo contrário. Para você vender, você tem que falar a verdade. Você tem que ter uma relação sincera com quem você está atendendo. Isso que vai fazer você vender. Tá? Você não vai precisar convencer a pessoa de nada. Você não vai convencer. Vendas não é convencimento. Vendas é só um direcionamento. Você vai junto levar a pessoa aonde ela precisa chegar para ter o resultado que ela espera. É isso que acontece. E no nosso trabalho de prestadores de serviços criativos, de render, vendas é uma coisa que faz parte de todo um processo que a gente entrega. Eu vou explicar melhor para vocês isso, mas basicamente vendas faz parte da tua entrega. Quando você está vendendo, o cliente já está entendendo a entrega que você vai fazer. Você não vende somente um render. E vendas é uma coisa essencial. Então, se você quer crescer nesse mercado, se você quer se desenvolver como profissional, mesmo que você hoje trabalhe sozinho, talvez você não queira montar um estúdio com várias pessoas, mas mesmo assim, vendas vai ser essencial para você. Se você quer crescer, quer montar um estúdio, quer ter equipe, você vai precisar saber de vendas. Porque não existe estúdio que vive só de arte e amor. Precisa ter cliente. Se não tiver cliente, não tem negócio. Vendas não pode ser uma atividade secundária. Vendas não pode ser aquela coisa que você faz só quando você não tem cliente. Você tem que vender constantemente, você tem que ter ações, atividades de venda semanalmente, porque é isso que vai manter você sempre com muitas oportunidades. Tá? Então, vendas não pode ser uma atividade secundária, ela é tão importante para o negócio quanto você saber executar um render, porque senão não é um negócio. Se você não consegue uma forma de conseguir clientes, você não consegue manter esse negócio. Então você precisa entender que vendas é um processo, e é isso que eu vou te explicar hoje. E quando você entende que vendas é um processo, você vai conseguir estudar e melhorar e entender onde você está errando, porque você sabe que tem essas fases, essas etapas, e se em determinado momento você falhou em alguma dessas etapas, você vai conseguir identificar, opa, foi aqui que eu errei. E aí você consegue trabalhar, porque nas próximas você consiga
evoluir naquele ponto. Então eu vou explicar para vocês o processo, e muita gente não consegue vender porque justamente não tem um processo claro, não sabe por onde que tem que levar o cliente, o que acontece agora. O cara pediu um orçamento, e agora? O que eu faço? Mandei a proposta, e agora? O que eu faço? Quando que eu ligo para o cliente? Quando que eu falo com ele? O que acontece agora? Só de ter essa noção já vai ajudar você a ter uma visão diferente. Então, vendas é um processo. É um processo que tem várias etapas, e essas etapas são como um elo de uma corrente. Tem cada etapa é um elo dessa corrente. Se você pular uma etapa, vai ficar sem um elo nessa corrente e ela não vai se fechar. Então não vai dar certo. Você vai ter que passar parte por parte para que você consiga concluir lá o teu objetivo. Beleza? Vender render é diferente de você vender qualquer outra coisa, tá? Eu estou dizendo isso para você entender que vendas é importante, ponto final. Se você decidiu ser um negócio nesse mercado, você vai precisar saber sobre vendas. Você vai precisar ter um processo comercial. Você vai precisar encontrar uma forma previsível de atrair clientes e jobs. Não tem como você depender somente de indicação. Não tem como você depender somente dos clientes que aparecem. Tá? É isso. Não tem como você viver com um estúdio só de arte e amor. Tá? Então, vendas é importante. Primeira coisa. Tá? Só que quando a gente fala vendas, render tem suas particularidades. E eu vou explicar isso aqui para você agora. É o princípio de tudo. Nós não vendemos só render. Caraca, mas o que a gente vende então, já que não é só render? Vou te explicar agora. A primeira coisa que a gente vende, além de render, nós vendemos uma promessa. Essa é a primeira coisa que a gente vende quando a gente está vendendo um render. Como assim vendendo uma promessa, Robson? Para você entender, o render é uma coisa intangível. Eu vender para você um render é diferente de eu vender para você, por exemplo, essa xícara aqui. Ó. Essa xícara aqui é um objeto físico que o cliente consegue tocar, o cliente consegue ver, o cliente consegue experimentar, sentir o peso. O render é uma coisa intangível. Apesar de você mostrar para o cliente o teu portfólio, você mostrar para o cliente um trabalho que você já fez para outro cliente, mesmo assim, o que você está mostrando para o cliente é uma referência do que você vai entregar. O que você vai entregar para ele, de fato, ele só vai conseguir ver quando você entregar. Então, quando você está vendendo o teu render, na verdade, você não está vendendo o teu render, você está vendendo para o cliente uma promessa. Que promessa? A promessa de que você vai entregar para ele um render quando você terminar o trabalho. Então, quando a gente está vendendo um render, primeiro de tudo, a gente está vendendo uma promessa. E isso daqui vai fazer você entender muita coisa. Porque para o cliente comprar de você, o ponto principal, já que você está vendendo uma promessa, é que ele vai precisar confiar em você. Tá? A confiança é o ponto principal para você vender um serviço de render. Porque o cliente precisa acreditar que você vai conseguir entregar e que você tem capacidade de fazer na qualidade que você está dizendo que vai fazer. Então, apesar de você ter lá um portfólio, isso não garante 100%. Muita gente ensina por aí que basta você ter um bom portfólio para você conseguir o cliente. Só que para o cliente confiar em você, não basta você mostrar o que você já fez para ele. Tem vários outros pontos. O cliente quer saber quem você já atendeu, o cliente quer conversar com você para saber como que é o teu atendimento, quer saber se ele pode confiar com você. Às vezes ele quer enxergar você olho no olho, quer fazer uma reunião online, quer fazer uma reunião presencial com você, por exemplo. Então não é só o teu portfólio. Mas você precisa entender primeiro que nenhuma venda de render vai acontecer se o cliente não confiar em você. Essa é a barreira inicial que você precisa romper. O cliente precisa olhar para você e acreditar que ele pode confiar que você vai entregar o que você está prometendo. Mínimo necessário. Tá? Principalmente porque ainda, além de a gente não mostrar para o cliente apenas uma referência do que a gente vai fazer para ele, geralmente a gente ainda cobra um valor inicial. Então veja bem, eu prometo para você que eu vou fazer esse render e ainda você tem que me pagar aqui 50%. E pode ser que não dê certo. Entende? Então a promessa é o ponto inicial principal. Mas além da promessa, o que mais que a gente vende? Não é só a promessa que a gente vende. A gente também vende uma experiência. Como assim, cara? A gente vende uma experiência? Que doideira é essa? Quando a gente vende um render para o cliente, nós não vendemos apenas uma imagem que ele recebe lá no final.
A gente vende todo esse processo. Que processo? Veja bem, você vai fazer lá, você fechou o job com o cliente, fez um briefing com o cliente, entendeu o que o cliente queria. Beleza, você foi lá e fez a primeira prévia, mandou para o cliente fez o quê? Revisou, voltou para você. Você fez mais uma prévia, mandou para o cliente está em todo esse processo junto com você. Ou seja, trabalhar com você é uma experiência, trabalhar conosco é uma experiência. Você está vendendo para o cliente essa experiência. Se você não entrega uma boa experiência para o cliente, o que é não entregar uma boa experiência para o cliente? Você desaparece no meio do processo, fica incomunicável por 2 semanas e não diz nada. Você está fazendo uma experiência negativa para o cliente. O cliente gosta de saber como que estão acontecendo as coisas, como que está o andamento do job. Se você desaparece, você está prejudicando a experiência do cliente. Você vende junto com o render, nós vendemos junto com o render uma experiência para o cliente. Então, todo o teu atendimento, todo o teu processo de execução faz parte dessa experiência. E aqui entra o que eu falei ali no começo. A tua experiência que você gera para o cliente não acontece só depois que o cliente fechou com você. Acontece desde o momento que ele começou a falar com você. Ele entrou em contato com você, está sendo atendido por você está conversando para fazer uma proposta, é a experiência do cliente. É a experiência que você está passando para o cliente. Tudo isso é uma experiência de trabalhar com você. Se o cliente pede um orçamento para você e você demora 2 semanas para responder, é uma experiência que você está passando para esse cliente. Muita gente não se preocupa com tudo isso, mas isso faz parte da tua entrega. Se você é um negócio nesse mercado, você precisa se preocupar com a experiência que você gera para o cliente. Isso daqui é muito importante, extremamente importante, a experiência. Você entender que você vende uma experiência. Isso vai definir como você manda a tua prévia para o cliente, como que ele corrige. Isso tudo faz parte da experiência que você gera para o cliente. Além da experiência, a gente também vende para o cliente exclusividade. Como assim exclusividade? Olha só, quando eu falei aqui o exemplo da xícara, se você for numa loja, olhar essa xícara, olhou essa xícara, gostou da xícara, achei legal, muito bonita, gostei do peso, do tamanho, é isso que eu queria. Perfeito, é essa xícara que eu queria. Beleza, agora eu posso simplesmente sair da loja, entrar num site e comprar exatamente essa mesma xícara e vai chegar aqui para mim exatamente essa mesma xícara. Concorda? Né? Então, o render não. O render é sempre uma coisa exclusiva. Se você vender 10 imagens para um cliente, para um projeto de uma residência, e depois esse mesmo cliente contratar o projeto 10 imagens para uma outra casa, vai ser outra entrega. Ou seja, cada job que você faz é uma coisa completamente exclusiva. Tudo que a gente entrega para os clientes é exclusivo, é único, sempre é único. Por isso também que quando a gente mostra lá para ele na promessa o que a gente vai entregar, a gente está sempre entregando para o cliente uma coisa que é única, não é replicável. Não é replicável. O teu render sempre vai ser único. O nosso trabalho tem essa particularidade. Então você precisa saber vender, porque você não vai conseguir replicar, ou seja, vender a mesma imagem 15 vezes para um cliente tradicional, né? Só se a gente fizer um outro modelo de negócio, mas para um cliente tradicional, você não vende várias vezes a mesma imagem. Cada imagem é uma imagem. Então a forma de você ganhar mais dinheiro nesse mercado é você conseguindo cada vez mais elevar o teu preço. O que mais que a gente está vendendo além de exclusividade, experiência e promessa? A gente também está vendendo a coisa mais importante de todas, o teu principal ativo, o tempo. O tempo é o nosso principal ativo. Porque não só de todo criativo o tempo é o nosso principal ativo. Eu até gosto de dizer que é o seguinte, quando você não sabe vender teu render, você perde 2 vezes. Como assim perde 2 vezes? Você perde, primeiro, se você fechou um job ruim, com um cliente que paga mal, que é um job treta, de um cliente que enche muito o saco, você está perdendo tempo com esse cliente. E você não tem como recuperar o tempo perdido. Você não tem. Você vendeu, vai ter que entregar, não tem como recuperar o tempo perdido. Só que ao mesmo tempo que você perdeu o tempo que você investiu nesse cliente, você também perdeu a oportunidade de estar vendendo esse mesmo tempo para um cliente melhor. Então o fato de você não saber atrair clientes, de prospectar clientes, encontrar clientes, faz você aceitar oportunidades ruins. Quando você aceita uma oportunidade ruim, você está deixando de aceitar uma oportunidade boa. Porque você não tem como fazer 2 coisas no mesmo tempo. Então você está deixando de ganhar pela segunda vez. Então você perde o tempo que você investiu, não tem como recuperar, e você perde o custo da oportunidade. Você não consegue
você não consegue atender outro cliente melhor naquele tempo. Então esse é outro ponto que faz você ter essa importância de você saber como controlar a tua venda. Basicamente, quando a gente vende, a gente não vende só render, a gente vende uma promessa, a gente vende uma experiência, a gente vende exclusividade, a gente vende o nosso tempo. Por isso é tão importante você entender que a tua venda não é só a imagem que você entrega, é tudo isso envolvido. É tudo isso envolvido. Tem muito mais valor no que você entrega do que simplesmente você falar que faz uma imagem. Você simplesmente falar para o cliente que o que você vende é uma imagem é simplificar demais todo o trabalho que você gera. A gente nem entrou aqui em mais detalhes ainda para falar do valor que a tua imagem gera para esse cliente. O cliente vai usar a tua imagem para vender um empreendimento, vai usar a tua imagem para convencer o cliente dele a comprar o projeto. É um valor muito além do que simplesmente uma imagem. Então, você precisa entender que a venda de render não é somente vender um render. Existem mais coisas do que simplesmente vender um render.